Independente de você emitir ou não a nota fiscal, você vai pagar o tributo. Então, pensando nessa transição, o tempo é curto para uma reorganização, dependendo da... para uma informalidade, por exemplo, né, vamos ser bem claros, assim, cara, se prepare, se proteja, né? É importante que isso no mercado acabe, se encerre, porque gera um risco para todos, principalmente para o contribuinte, né? Porque ninguém vai pagar no lugar dele, né? O credor é ele, quer dizer, o devedor é ele, né? Então é importante ele ter essa consciência. E outra, você vai sair de uma informalidade de um ano para o outro, né? Em 2 anos, imagina você tem ali 30% de informalidade, você tem que falar 15, muitas vezes já impacta um valor que você não tem no fluxo de caixa. Olá, empresários e empresárias, estamos aqui para mais uma gravação do Pode Contar Silveira, hoje aqui com 2 feras da nossa equipe, o sócio Rafael Fedrizzi e a nossa coordenadora Amanda Fonseca, da área tributária do nosso CSI, né? A parte mais de inteligência estratégica, são esses 2 aqui que realmente levam muito desse valor e dessa importância para a gente, para os nossos clientes. Primeiro, muito obrigado, né, por esse tempo, e a gente, né, a intenção é gerar um pouco de conteúdo aí, fazer várias etapas de geração de conteúdo sobre um assunto bastante falado, polêmico nas mídias aí, principalmente nas mídias sociais aí, dos escritórios de contabilidade, dos especialistas que estão aparecendo aí, né, vendendo muitos cursos e muitas coisas sobre a reforma tributária. Então a gente veio aqui com essa intenção de começar a falar bastante sobre o assunto, para, de certa forma, levar conteúdo, levar conhecimento e também tranquilizar aqueles que estão apavorados, né? Rafa, obrigado pelo tempo aí. Imagina, obrigado você pela apresentação, pelo convite. Acho que é um tema que está super em alta, né? E está todo mundo atento às mudanças e acho que de muita relevância nesse momento a gente abordar o tema. Legal. E Amanda, você também, viu? Obrigada pelo convite. Espero que seja um conteúdo que a gente consiga agregar valor para o nosso cliente, para eles entenderem, tirar dúvidas e colocar também aquela pulga atrás da orelha para a gente poder ajustar os processos. Chamar a atenção com cuidados importantes que devem ser já estarem no alerta aí, né? Uma luzinha vermelha, umas aspas, né? Quem quiser aí já colocar. É legal. Mas vamos lá, vamos dar uma introdução. Vocês vão dividindo aí o bate-bola, né? Mas vamos dar uma introdução, né, sobre a reforma tributária, né, o que vai ser isso de forma macro, mais ou menos o prazo dela. Quem quer tomar conta? Vou falar um pouquinho. Bom, a reforma tributária, na verdade, ela começou já há algum tempo, né? Então, algumas pessoas estão assim, como que aprovou a reforma agora? Que aprovação é essa? Não foi ano passado? Na verdade, ano passado foi a aprovação da emenda à Constituição, né? Para incorporar dentro da Constituição esses 2 novos impostos, né? Que é o IBS e o CBS. Que são os impostos de consumo, que agora é o IVA brasileiro, né? Esse é o nosso IVA brasileiro. E a aprovação agora é de lei complementar, né? Que vão definir a modulação de como vai ser aplicado, como vai funcionar em cada setor, né? Os regimes incentivados, os produtos incentivados. Então, é isso que está em tramitação agora. Ontem, inclusive, né, a gente está no dia 20 de dezembro, né? Ontem subiu já para a sanção presidencial, né? Então, a primeira lei complementar, que deve ser aprovada ainda dentro desse ano, que basicamente trata da extinção de alguns impostos, pela substituição de outros, né? Que é um movimento do governo de simplificação e de ajuste da tributação do Brasil com a tributação que é executada nos maiores países do mundo, né? Que é a tributação de consumo pelo IVA, que é um índice de valor agregado, né, do produto, que é basicamente um imposto de consumo. Então, no Brasil, a gente tem hoje o PIS e a COFINS, e o ICMS e o ISS, que são impostos que incidem aí nas operações de consumo, serviços, que vão ser substituídos pela CBS e pela IBS, né, pelo IBS, que são os 2 novos impostos. E tem também o IS, né? O imposto seletivo ali, que vai ser a inclusão, né, de um novo tributo. O IPI, ele vem para substituir o IPI, ele vai ficar ali
estagnado, todos os produtos a alíquota zero, e a tributação vem sobre o imposto seletivo, né, que estão falando aí o imposto do pecado, né? Sim. São os produtos ali que eles são agressivos, né, para a população, que eles entendem ali que trazem prejudicial para a saúde. Né? Sei lá, fumo, isso, bebida alcoólica, ou refrigerante. Então, vai ter a tributação do IS, o imposto seletivo, que são essas 3 alterações que vem ali dentro da reforma. Eu acho que aí já começa a linha do que a gente quer trazer aqui, né? A gente, de repente, fazendo essa gravação aí, 20 de dezembro de 2024, a gente já vem estudando, né, aqui para os nossos clientes ficarem tranquilos, para os nossos parceiros ficarem tranquilos e toda a turma que assiste a gente aí, que tem muito ainda a vir, né? Até agora a gente se ouviu falar muito, mas o que a gente está fazendo é estudando, e ainda não tem nenhum movimento que precisa ser feito agora para dia 1º de janeiro. Então, estourem seus foguinhos tranquilos, curtam sua família, entendeu? Você vai ter um bom tempo para se adaptar ainda. Que é um assunto bola da vez, né? E não tem que ser, né, menosprezado, tem que ser colocado em pauta assim, né? Começar a fazer cálculo assim que possível, da melhor forma possível, né? Então, vamos também pensar um pouquinho aí por etapas, né? Primeiro vamos falar desses dois impostos e alguma substituição. Se a gente puder falar um pouquinho como se fosse uma cronologia, uma cronologia, tabela, né? Exatamente. Como são os dois nomes dos impostos, para a gente reforçar aí. Eu também estou tendo uma aula aqui, para quem sabe eu sou mais genérico, mais generalista, mais estratégico aqui. Então não fico muito especialista, né? Tenho que honrar aí os verdadeiros tocadores do piano aqui, né, no escritório. Então vamos conceituar esses dois impostos aí, né? Fora o IS, que é o imposto sobre pecado aí, que vai colocar algumas categorias mais prejudiciais da saúde e tal. Mas vamos definir os dois aí, que vão de repente colocar todos aqueles outros no bolo, né? Na verdade, assim, né? O ideal seria que fosse um só, né? Esse era até no início da discussão de reforma, a intenção era que fosse apenas um. Mas existe uma questão do pacto federativo, né? Dos estados e municípios, e por isso a autonomia do governo federal não era total para legislar sobre todos os municípios e estados. Então, por isso, para conseguir a aprovação, né, se entrou num consenso de 2 tributos que tratam basicamente da mesma coisa que é consumo. A CBS vai ser a parcela federal do imposto, né, que é a contribuição sobre bens e serviços, né, uma contribuição sobre todas as operações. E aí é importante frisar, né, porque o PIS e COFINS não incide sobre tudo hoje, né, sobre todas as operações, mas a CBS ela incidirá sobre todas as operações. Materiais e imateriais, de intelectos, financeiras, tudo. Tinha algumas que estavam escapando aí, né? Porque sempre existia muita discussão, né, sobre o âmbito de qual tributo, se aquilo se enquadrava ou não, algumas operações de transferência, às vezes, que não tinha tributação, e agora tudo vai ser tributado pela CBS, né, que substitui o PIS e a COFINS na parte federal, né? Essa substituição, pensando em cronologia, ela acontece já a partir de 26 com teste, né? Então em 2026 vai ser um período de teste, não vai ter, talvez não tenha nenhum recolhimento efetivo da tributação, mas já terá o campo próprio para destaque ali de um percentualzinho do piloto, fiscal, teste, né? É bem teste mesmo, mas 27 ela já entra vigorando 100% e é extinto o PIS e a COFINS. Então a partir de 1 de janeiro de 27 já não existe mais o PIS e a COFINS, né, que foi os tributos que mais foram discutidos na esfera extrajudicial, judicial, civil e do mundo. Todos os tempos. De todos os tempos, né? As teses do século todas estavam vinculadas a PIS e COFINS, né? E a partir de agora, a partir de 27, isso já não existe mais. E a gente tem o IBS. O IBS substitui o ISS e o ICMS. Né? Ele também vem sobre o consumo, e da mesma forma que o Rafael trouxe anteriormente, ele também tem certos segmentos e certas operações que não haviam a incidência, por exemplo, do ISS, que é o setor de locação. Locação de bens móveis, não se paga o ISS, mas terá incidência
do IBS. Então, esse também é um ponto bem polêmico ali que vai impactar de forma direta. Vão diretamente prejudicando esses segmentos que tinham essa brecha. Os segmentos, exato. Exatamente. Que vai basicamente naquilo que eu tenho falado bastante com clientes, parceiros, empresários, né, que o mais importante, né, de todo, porque todo mundo está preocupado com a alíquota, né, todo mundo pergunta, mas quanto que vai ser essa alíquota? É 26, é 27, é 28? É verdade que vai para 30? Vai ser 30 e tal. Assim, a alíquota ela vai ser definida por vários fatores, né, e tem uma equação bem complexa para você chegar na alíquota efetiva ali do segmento, enfim. Mas, de fato, não é a parte mais relevante da mudança da reforma tributária. A parte mais relevante da reforma é o estudo de impacto. É o estudo de impacto da cadeia. Né? Porque a alíquota do imposto ela é um fator. Né? Mas como a gente fala de que é um imposto não cumulativo, né? Ou seja, tudo que é durante a cadeia creditado, ele tem o debitado na frente. Então, o pagamento do tributo de uma pessoa da cadeia gera crédito para a pessoa seguinte outra da cadeia do valor que foi pago. Sim. Então, ele só caminha até o consumidor final. Então, a alíquota efetiva não é a parte principal, mas o estudo de impacto, e aí para todos os segmentos, né? Não só para os segmentos que vão ter maiores impactos, como o setor da locação, o setor do ramo imobiliário, que são setores que vão ser bastante impactados, né, pela reforma, mas também outros setores, como o setor da indústria, de serviços, né? São setores também que precisam fazer o estudo de impacto para olhar a sua cadeia de produção. Né? Nesse ponto, Rafa, é importante a gente trazer aqui também a questão da cadeia, olhar os créditos também, né? Porque hoje, se a gente pegar uma empresa que é optante pelo Simples, a transferência do crédito, quando eu falo do ICMS, ele é vinculado ao que ele paga. Sim. Então, o percentual que ele paga no PGDAS, ele destaca na nota e aquele crédito é o que ele transfere. Quando eu falar de um adquirente que é optante pelo lucro real, que está comprando desse Simples, ele vai recuperar os tributos federais, o PIS e COFINS, por exemplo, a alíquota para ele não impacta. Ele vai fazer a mesma transferência, se ele comprar de um Simples ou do um presumido. Sim. Já no novo cenário, ele dentro da reforma tributária, o Simples Nacional só vai transferir o crédito do que ele paga. Então, a transferência do IBS, do CBS e a alíquota do IVA, que é a consolidação desses dois tributos, vai ser mediante ao que ele pagar. Então, o ponto de atenção aí, você que é Simples Nacional, atacadista, indústria, quem comprar de ti vai estar olhando o crédito que você vai transferir. E aí, uma das possibilidades da reforma é eu pagar parte dentro do DAS e esses novos tributos eu apurar pelo regime não cumulativo. Então, eu vou ter uma empresa optante pelo Simples Nacional, que eu vou pagar parte dos impostos ali, e eu vou apurar o IBS e o CBS à parte, no não cumulativo, para que ele consiga transferir esses créditos e tenha competitividade com um concorrente dele, por exemplo, que é do lucro presumido. Por isso que essa análise é muito importante, a gente olhar também para quem eu forneço e de quem eu compro. Isso vai ser fundamental. E assim, o que me gera aqui, mais como empresário, um comentário sobre esse ponto que eu queria discutir com vocês é o seguinte: parece então, ouvindo assim, que talvez o Simples vai continuar, mas não vai valer muito a pena, né? Lógico, varejista. Aí o varejista, entendeu? Tá, legal. Que já consumidor final, entendeu? O cliente dele não vai reclamar. Exato. Porque o que tiver cliente que não é consumidor final pode ser prejudicado por isso, né? Ou o cara vai pedir um repasse no preço. Desvantagem, ele vai perder me dá o desconto, senão eu não compro de você. E aí vem uma outra novidade da reforma, né? Que é um novo regime do Simples Nacional. Né, que é um regime, a pessoa que opta pelo Simples Nacional, porém com regime regular de apuração. O que seria um regime regular de apuração? Uma apuração da CBS e da IBS pelo sistema não cumulativo, como uma empresa de lucro presumido ou de lucro real. Então, ou seja, né, tá quase igual o presumido e real. Na verdade, eu tenho dito uma coisa que você para pensar, a grande diferença hoje de lucro real para lucro presumido ou para Simples Nacional é o regime não cumulativo. Sim. A não cumulatividade dos tributos e que você faz a gestão de crédito e débito. Sim. Então, a reforma basicamente equipara todo mundo no lucro real. Então, o Simples Nacional, que optar pelo regime de apuração, um Simples Nacional meio de cadeia, que para ele tem um impacto grande, não ser transferidor e gerador de crédito, ele vai ter que se adequar
num regime de gestão, né, compliance e gestão, para numa equiparação de lucro real. Sim. Mesmo num sistema de Simples Nacional. Sim. Esse é um ponto importante da reforma, porque o lucro presumido e o lucro real vão ser iguais. Eu acho que até vale a pena, como se fosse uma dica 2025, né? Porque assim, a gente até comentou aqui nos bastidores inicialmente, assim, falando, cara, vamos falar 2025 primeiro, porque senão vira uma patota na cabeça uma bola nossa de neve, aí do empresário, né? Então assim, tem muita gente, a gente tem ferramentas aqui no escritório também que estão sendo e já são a gente já está em fase de precursor testes, aí em fase né? de testes dos comparativos. Mas assim, para evitar qualquer ansiedade também, se o cara ligar hoje e pedir um comparativo com a reforma tributária, tá certo eu falar que qualquer um que entregar isso, ele tá chutando? Tô certo ou tô errado? Não, com certeza. Então, assim, tem muita gente aí, não venha para o meu escritório de contabilidade que a reforma tributária está aqui na palma da minha mão. Então, ele está pressupondo algumas alíquotas que não estão fechadas ainda, porque tem essa outra fase aí, né, Rafa, que você citou aí, que vai acontecer durante 2025. E até, eu tô falando isso, gente, não para... Pode continuar vendendo, gente, tá? Fica tranquilo. Eu tô falando isso pro empresário que sente essa carência, né? Então, de certa forma, o que for entregue agora pode sofrer alterações. Então, ou seja, eu acho que é melhor, como uma lição 2025, é de repente a pessoa pensar muito mais em compliance e governança, né? E usar 2025 para organizar a casa, colocar uma questão de processos sistêmicos e corrigindo estoque, né? Faz sentido esse comentário? Né? Assim, é muito disso como que eu vou me preparar? Né? É o que a gente tem oferecido, né? Assim, quando a gente tem essa oportunidade de conversar sobre, né? O que a gente tem oferecido de suporte é realmente estudo de impacto, né? Não é estudo de carga tributária, mas sim um estudo de impacto tributário, né? Impacto de cadeia, né? Aonde você está dentro da cadeia? Quem são seus fornecedores? Quem são seus clientes? Perfeito. Né? Às vezes você tem uma dependência muito grande de fornecedores do Simples Nacional. Qual vai ser o impacto para o seu negócio se você não começar uma transição com esses fornecedores ou um diálogo com eles? Um ano passa assim, né? Passa muito rápido. Sim. Então, mudança de sistema ou implantação de um sistema de gestão. Sim. Isso leva meses, às vezes um ano inteiro para você ter ele estruturado, redondinho, testado, funcionando legal. Então, acho que 25 é o ano que nada acontece, mas que tudo acontece. Os né? bastidores têm que estar funcionando. Vai ser vital, né? Vamos pensar assim. Você não dá para você fazer isso em janeiro de 26, né? Exatamente. Não dá para você deixar para janeiro de 26. Você vai estar bem atrás, né? Então. Quem estiver estruturando isso agora em 25 vai sair na frente. Sim. E até se a pessoa quiser, né, que ela teste com o pior cenário, né? Ela fala assim, qualquer outra novidade é surpresa positiva, né? Então teria que analisar isso. E quais são as perguntas que estão aí mais no dia a dia dos clientes hoje em dia ligando para a gente de repente tentar replicá-las aqui e tentar trazer essa informação mais em massa, assim. Eu tenho uma pergunta que eu recebi acho que umas 15 no último mês aí, que Eu ia perguntar por dia? é... Daqui a pouco vai virar por dia, né, Rafa? Daqui a pouco vira por dia. Sobre folha de pagamento, né? Principalmente o setor de serviços. As pessoas de serviço têm uma dependência muito grande da folha. A mão de obra é a parte muito grande, é a parte de maior impacto. A folha de pagamento vai ser uma geradora de crédito da CBS e infelizmente não. Né? Então, folha de pagamento não gera crédito na CBS. Pela folha não ser tributada pela CBS, ela também não disponibiliza crédito da CBS. Então, assim, de uma forma simplificada, o que dá crédito? Aquilo que alguém pagou. Então, é muito importante... Se pagaram a CBS, elas vão te dar crédito CBS. Isso, por isso o compliance, inclusive com seus fornecedores, é importante. Seu fornecedor te vendeu e não pagou a CBS dele... pode vir aquele rebote. Você não vai acreditar. Você não pode tomar o crédito. Não vai habilitar em tua conta. Você não pode tomar o crédito. Então, isso é muito importante. E é uma loucura, né? Vamos abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre isso, porque hoje acontece com o ICMS, né? Então, assim, hoje quem apura ICMS, presumido ou real, que toma crédito na compra, né? Que é apuração muito similar com o que vai ser o restante dos impostos. Perfeito. E a pessoa te gerou um crédito, mas tinha uma irregularidade, uma
uma pendência e tal, cara, o fisco estadual ele vem atrás do comprador. É responsabilidade solidária. Cobrando o crédito que ele tomou, né? E basicamente é isso, né, Rafa? Que seria a CBS. Basicamente isso vai acontecer tanto com a CBS quanto com a IBS, com o IBS. O facilitador que o governo traz, né, dentro da proposta ali, da lei complementar, é o formato de pagamento parcelado, né? Que é o pagamento já debitado no crédito da maquininha ou no Pix, né? No pagamento ali do na Pix. divisão financeira que já ali. vai ser um split de pagamento na divisão da parcela da União, né? Que vai estar acoplado Estado, nos sistemas, com certeza vai estar acoplado ali automaticamente nos sistemas. Que acaba garantindo o direito a crédito da pessoa que está comprando. Perfeito. Né? Não, porque senão, cara, é inviável, né? A próxima pergunta seria aí, quais as sugestões de acompanhamento disso para evitar o risco, né? Porque a gente tem clientes que anos depois foram notificados, intimados que tem que devolver aquele crédito que ele tomou, que assim é desumano, né? Para o contador, para a empresa, até para um almoxarifado ali, né? A recepção ali do estoque do cara, o que ele faz? Tirava foto, provava que a nota eletrônica foi emitida e qual o controle que ele tem sobre a gestão de pagamento de impostos do seu fornecedor, né? É uma coisa assim, é porque os clientes reclamam muito, mas assim, não tem lógica, né? Ser responsabilidade sua. Se o fisco deixou ele emitir nota, cara, o fisco, o filho é seu, você que recebe dele, né? Mas ele transfere para o contribuinte que tomou o crédito essa responsabilidade. E é difícil demais explicar esse polêmico, esse delicado, ponto né? para os clientes, porque não tem lógica mesmo. Falo, cara, o que ele faz eu não sei. Né? Eu comprei com crédito. Paguei, a mercadoria veio, circulou, recebi, produzi, já vendi e tá tudo certo. Agora sobrou para mim. Exato. Né? Então é algo bem talvez de comunicação é um também. formato também para poder isso vai extinguir, né? Porque aí já vai ser no momento. Não foi pago, você já não vai ter o direito. E aí entra no ponto da análise, então, da minha cadeia. Sim. De quem eu estou comprando, ele é idôneo, qual é o crédito que ele vai repassar. Do compliance, governança, né? O seu processo de compra, né? Ele ter ali sistemicamente rigor. De uma CMD. Rigor. Né? Então, são processos que a gente sabe que em alguns, né, maioria dos casos acontecem, mas vai ter que ter uma validade e um rigor muito maior, porque isso vai impactar no nosso caixa. O pequeno empresário e o médio empresário acham isso um absurdo, mas as grandes, com compliance forte e governança, elas fazem. Né? Então, ou seja, se José faz, João também consegue fazer, né? Então, só que como, gente? Calma, como? Muitas vezes a tecnologia, a inteligência artificial, cara, o pessoal aí tá a todo vapor pensando em como simplificar a vida, trazendo segurança, né? Então, eu acho que é também muito desespero, talvez momentâneo, né? Quem lembra de uma mudança também bastante crítica na época, que era da nota fiscal paulista? Né, a nota fiscal paulista, que é CPF da nota, que era um creditinho lá de 0,0001 centavo que você tinha na compra no McDonald's, por exemplo, e que, cara, você tinha que enviar o arquivo do bloco do dia. Hoje você nem vê isso acontecendo, né? É automático. É automático. Então, provavelmente, eu acho que isso é um conforto também. Calma, que tem muita gente aí a fim de automatizar e ganhar dinheiro vendendo tecnologia, né? Então, o pessoal, enquanto uns inventando, os outros estão inventando uma solução para aquela dor, né? E a gente tem que ficar antenado. Nisso, né? Um outro ponto que é legal também comentar que vai mudar é essa questão daquilo que vai gerar crédito, né? Porque hoje a gente tem um critério que se aplica ao PIS e COFINS e eu tenho um outro critério que se aplica ao ICMS. O ICMS é aquilo que está ligado ao meu produto, ao consumo, à minha produção ali. Já o PIS e COFINS são materiais também de consumos e aqueles ligados à produção. Quando entra o IBS e o CBS, aquilo que eu vou recuperar, ele está vinculado a toda a minha atividade, exceto folha, e dentro ali do projeto da lei, ele traz uma única exceção, né? O que não entraria, que é aquilo de uso e consumo pessoal. E uma das palestras que eu assisti, ele deu um exemplo que dá pra gente categorizar muito bem. Então, imagina uma grande empresa que tem que contratar um diretor e ele vai mudar de cidade, e aí eu preciso alugar uma casa para alocar ele, a família dele. O gasto está partindo da empresa, mas o beneficiário, quem está usufruindo daquele bem,
daquela renda que está sendo gasta é a pessoa física, é o diretor. A empresa não está tendo benefício vinculado. Então, o pagamento vai sair da empresa, mas ele é uma despesa que não vai gerar crédito de IBS e CBS. Sim. Então, por exemplo, eu comprei um uísque que eu sirvo aqui para os meus clientes quando ele vem me visitar. Bebida alcoólica não vai estar vinculado, é para uso pessoal. Sim. Então, também vai ter essa diferenciação daquilo que gera o crédito ou não, que Sim. muda também muito a nossa prática, né? Sim. Aqui de classificação e tudo mais também. Legal. Eu achei esse exemplo dá para ilustrar legal. Legal. O que E também você vai acha gerar... que simplificou, melhorou nesse conceito aí, ou piorou do conceito que a gente tem hoje? Quem acompanha muito aí as teses judiciais, que é assim, isso pode, isso não pode, para essa pode, para essa não pode. Tal. Vocês acham que isso vai melhorar? Porque, né, tem empresas aí que questionam o crédito de PIS/COFINS, o crédito eles dizem assim, o entendimento está mais claro, ou ele continua, porque eu acho que a ideia da reforma tributária também fala assim, cara, sabe aquela confusão de entendimento? Agora é essa. Entendeu? Até mesmo a bitributação, né? A questão do próprio PIS/COFINS, o posicionamento aí do PIS/COFINS, que foi muito em cima do PIS/COFINS, muitas teses, né? E vocês acham que vai simplificar ou ainda rola essa confusãozinha? Eu acho que a expectativa é que sim. A expectativa tem que aguardar a prática. Sim. Porque, principalmente, a hora que entrar essa parte do split de pagamento, tudo isso vai ficar de forma muito automatizada. Sim. Vamos fazer uma analogia. Hoje a gente tem o imposto de renda pessoa física, a declaração pré-preenchida. Sim. Fala-se que há alguns anos, né, futuros, a ideia é que a gente já tenha a apuração pré-preenchida na conta fiscal do fisco. Sim. Então, o que vai ter? Ainda vai ter o questionamento, mas eu acredito que isso, a expectativa é que simplifique sim. Sim. Vai ter que esperar a prática. A gente vai ter que esperar a prática. E é o tempo, né, de maturação das tecnologias, do uso. A própria declaração pré-preenchida, quem já fez, né? Quem fez uma declaração que não precisou mudar nada do que veio preenchido da Receita? Acho que ninguém. Ele vai vir com a base do que ela tem alguma coisinha para acertar. Tratamento de dados. Tem uma evolução das ferramentas, da tecnologia... né, que é natural. É que eu acho que a IA que falam, né? A IA não chegou para te substituir, mas ela chegou para facilitar. E com certeza a primeira pré-preenchida era pior do que a segunda, a terceira, a quarta. Então, achei legal que o nosso cliente aqui, querido aí, Juliano Dutra, falou sobre tecnologia, né? Falou assim, ó, ele deu o exemplo até do carro eletrônico, né? Que eu acho que serve para tudo, né? Que ele quis dizer isso. Cara, o carro eletrônico questionado, né? Não sei se vale a pena. Dura pouco tempo a bateria, é muito pesada, não sei o que. Ele vai voltar para trás? Muitas vezes não. A próxima bateria dura mais tempo, carrega mais rápido, né? Explode com menos facilidade. A outra, cara, a ideia é chegar ao ponto como você enche um tanque de gasolina, né? Você enche em 5 minutos. Então você para. Então, assim, a tendência é não voltar para trás, mas a evolução. A evolução. Então, com certeza, uma das saídas deve ser isso, né? Com certeza. O pré-preenchimento, a amarração, a simplificação é o objetivo principal da reforma, né? E eu acredito, eu sou otimista. Eu acredito que realmente vai chegar num ponto de simplificação. É claro que até lá tem toda... uma dor, né? Tem toda a curva de aprendizado. Sim, né? boa, ficou mais bonito. Ficou mais bonito. Tem a curva de aprendizado positivo. De todo mundo, né? Do governo, do contribuinte, dos empresários, nós aqui internos, né? Dos profissionais da contabilidade. Sim. Acho que essa curva de aprendizado vai ser bastante importante agora nesses próximos anos, mas a tendência é que sim. Uma pergunta que me vem à cabeça, eu acredito que talvez vocês ouçam mesmo assim, o Simples Nacional, ele continua? Continua, daquele jeitão. Simples só no nome. Simples só no nome. E agora mais complexo, né? Porque você tem mais uma opção de regime para o Simples Nacional, né? Que é com o regime de apuração. Até foi uma pergunta que fizeram na coletiva da Receita, do pessoal da Secretaria da Fazenda, que estava falando sobre a reforma tributária. Perguntaram, mas e os pequenos empresários? Como que eles vão fazer? Né? E o secretário da Fazenda ele falou assim, o mercado se reorganiza. Cara, eu ouvi isso de um economista cliente nosso, o Richard Pino. Aí eu comecei, e aí, essa economia, pandemia, né? Ele falou mais ou menos assim, né? O cara é um mega especialista aqui da Unicamp. Ele falou assim, alguma coisa assim, cara, a economia é um ser vivo.
ela se adapta, né? Então diminui ali, cai os juros aqui, solta dinheiro ali, vai, sai de lá, vem para cá. Cara, o negócio se molda, né? O ser humano. E o brasileiro, então, hein? Criatividade. Daqui a pouco começam as criatividades em cima da reforma tributária, né? E eu acho que um ponto importante de frisar é que essa reforma é somente, o que vale nessa transição que já tem aprovado, é somente a reforma tributária da parte de consumo. A parte da reforma que vai impactar imposto de renda, distribuição de dividendos, que é o... Que eu escuto muito essas perguntas. Ah, legal, né? Rafa, legal. Até porque... Essa eu escuto faz 20 anos, cara. Desde 96, né? Desde que tiraram a tributação, em 97 já estava perguntando, né? E aí, vai tributar de novo? Eu parei de mamar, minha mãe já estavam perguntando para mim se ia mudar o dividendos, né? E o que aconteceu nesse meio de ano para cá foi até uma coisa engraçada. Bancos começaram a ligar para empresas oferecendo carta de crédito para pagar dividendo para evitar a tributação do dividendo. Então vendedor é criativo, cara. Gerou um movimento muito grande de mercado. E não é verdade, não tem ainda nenhuma regulamentação válida para o ano seguinte de tributação de dividendo. Claro que a gente vive num dinamismo, né? Dinâmica política muito acelerada, né? Principalmente nesses quesitos, né? A gente fala que a virada de ano você está estourando a champanhe e olhando o diário oficial para ver o que apareceu de novidade lá, né? Quantas leis foram publicadas durante essa noite aí que estava todo mundo comemorando. No calar da noite, no calar da noite aparece uma coisa surpresa lá. 29, 30 e 31 acho que são os dias que mais publicam leis. Então sempre é importante estar atento, mas essa reforma em si ela não tem impacto ainda na parte de renda, né, dividendos, renda da própria pessoa física. Isso ainda é um segundo plano que está em discussão e deve ser foco de 2025. Sim. Tá? Então, para um outro momento também. Legal. E, cara, algum outro ponto que vocês acham que na prática assim, o empresário deve acompanhar com mais detalhe, né? A gente falou de forma muito genérica, mas tem algum ponto que vocês acreditam assim, cara, vai mudar minha vida, eu vou, por exemplo, vamos pensar num cenário, cara, um cara aí que tem uma necessidade de conformidade, vamos chamar assim, né? O cara tem ali aquela atividade um pouco viciada, que o mercado sabe que tem uma cadeia que gera informalidade, o cara tá daquele jeito e busca correção, busca conformidade. Para esse cara, por exemplo, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que ele deveria começar a estudo de impacto dele hoje, porque o principal objetivo, né, da reforma, além da simplificação, é a correção da arrecadação, né? De acabar com esses desvios ao longo da cadeia. Sim, né? Amarrar a cadeia, né? Fazer com que a cadeia se equipare, né? Diminuindo sonegação. Então, existe uma previsão ali de redução de 80% da sonegação ao longo desses próximos 7, 8 anos, né? Até 2030 aí existe uma previsão aí dessa redução em 80%. Isso significa que você precisa se adaptar. Então, você vai precisar olhar para dentro do seu negócio, revisitar preço, margem, mercado. Sim, até mesmo vale a pena, né? Preço de venda. Olhar tudo isso é muito importante e eu diria que quanto antes melhor. Eu pensei numa analogia agora, né? Mas vocês já falaram para vocês, enquanto hoje em dia tem um radar que você breca na hora, né? Tem lá, daqui 100 km tem um radar de 100 por hora. Aí você está 120, você breca e vai. E quando o radar for ponta a ponta? Você tem que fazer uma média, né? Você tem que fazer uma média de uma coerência, né? Então pensa que a reforma tributária, se ela pegar a média dessa coerência, né? O que esse mercado produz, o que aquele cara que compra tanto e se mantém vivo tem que faturar, né? Eu diria até uma questão de impacto financeiro, porque imagina o split de pagamento funcionando perfeitamente em 2032. Sim. Parece que está longe, mas está logo ali. Para quem precisa reorganizar um negócio, 2032 está logo ali. E acho que, pelas últimas aí que eu escutei, 2027 já vai ter um piloto rodando aí. Então, talvez ele seja implementado antes. O split de pagamento antes. É legal até pensar nisso, depois a gente falar mais ou menos o que está na lei falando dessa adaptação, sabe? A longo na linha do tempo. Mas pegando essa linha de raciocínio, que você vai ter uma gestão de split de pagamento, ou seja, o tributo vai ser debitado na passagem do cartão.
Sim, no Pix na origem, efetuado, na origem, no né? pagamento quando o seu cliente te pagar. Se você não tem créditos nas suas compras, você não fez uma Só compra... vai dar débito. Vai só dar débito. E a alíquota vai ser cheia. Então, assim, se a alíquota for de 28%, 29%, vai ser esse o valor do seu tributo. E é independente da emissão da nota, porque um ponto muito importante da reforma é que muda a forma da arrecadação. Né? Hoje você faz uma escolha quando você está num regime que não seja o lucro real, você pode escolher pagar o tributo no recebimento ou na saída, né, na emissão da nota. Sim. Com a reforma, não tem mais essa opção. Não tem, que a gente chama de regime caixa e competência. Vai zerar. Isso não existe mais para esses regimes. Só. Na verdade, é o que aconteceu primeiro. Então você vai ter os dois regimes. O que aconteceu primeiro? Você emitiu a nota primeiro ou recebeu primeiro? Recebeu primeiro, paga o imposto. Emitiu a nota primeiro, paga o imposto. Então aquele negócio, eu não emito a nota, não resolve mais seu problema. O imposto vai ser tributado no recebimento. Então, independente de você emitir ou não a nota fiscal, você vai pagar o tributo. Então, pensando nessa transição, o tempo é curto para uma reorganização, dependendo da... para uma informalidade, por exemplo, né, vamos ser bem claros, assim, cara, se prepare, se proteja, né? É importante que isso no mercado acabe, né, se encerre, porque gera um risco para todos, principalmente para o contribuinte, né? Porque ninguém vai pagar no lugar dele, né? O credor é ele, quer dizer, o devedor é ele, né? Então é importante ele ter essa consciência. E outra, você vai sair de uma informalidade de um ano para o outro, né? Em 2 anos, imagina que você tem ali 30% de informalidade, você tem que falar 15, muitas vezes já impacta um valor que você não tem no fluxo de caixa, né? Então assim, você passa, aí você vai repassar no preço, você não tem um diferencial, e aí como é que você faz? Você fica assim, cara, vou quebrar, né? Então é muito importante mesmo. Eu acho que é um dos principais impactos dessa mudança, principalmente para o pequeno empresário, né? A gente fala de pequenos e médios empresários. No grosso, assim, no geral, vai continuar sendo real, presumido e simples nacional? Sim. As opções continuam não vão nem as mesmas. atualizar os nomezinhos assim. Não, você continua tendo os mesmos 3 regimes, que são regimes de recolhimento do imposto sobre a renda, né? Sim. Então eles são vinculados ao imposto de renda. Então acho que vai ser uma grande, eu digo que vai ser uma onda enorme de empresas novas no lucro real. Principalmente em 27, porque principalmente o setor de serviço, ele tende muito ao lucro presumido pela ausência de créditos e pela opção do regime cumulativo. Sim. Então hoje no lucro presumido você tem a opção de pagar o PIS e COFINS sobre faturamento numa alíquota menor cumulativa. Sim. Com a mudança para a CBS, acaba. Então você não tem mais a opção de ser cumulativo. Só existe o não cumulativo, você não tem uma outra opção. Sim. Então essa diferenciação de recolhimento do tributo já não existe mais entre presumido e simples. Então o fiel da balança vai ser o imposto sobre a renda. Né? Então pensando no setor de serviço, que a presunção de lucro para pagar o imposto de renda é 32%, né? Qualquer serviço que tiver uma margem de 32% menor, vai mudar para o lucro real. Pelo menos seria essa a minha sugestão. Sim, né? sim. De raciocínio. Né? E aí vem compliance, gestão, organização, para ter documentação, porque o lucro real ele tem a necessidade da documentação. Sim. Né? Não que no lucro presumido você não tem que ter esse cuidado, porque eu acho que todo regime você precisa ter esse cuidado de compliance e gestão do negócio. Porque o negócio ele é sustentável. Você tem que construir um negócio pensando na sustentabilidade do negócio. Perfeito. Não somente como uma fonte de renda para hoje. Por isso que a gente fala que a adaptação ela é quanto antes, porque, cara, você tem que pensar no negócio, né? Exatamente, você tem que pensar no negócio. E a gente vai ter esse desafio, né? Eu acredito que o segmento contábil, né, a gente vai ter bons 5, 10 anos aí, porque o que perguntam muito é assim, aquele meu benefício que eu tinha, ele vai continuar tendo, né? Assim, por exemplo, tem no hospitalar, na equiparação hospitalar, em alguns serviços médicos, tem no hortifruti, né? Tem no pessoal também de pescaria, né? Pessoal de produtos aí mais de autônomos, tem. Fala, não, mas peraí, sei lá, por exemplo, contabilidade, ela tem um benefício de simples de atividade pura, né? Puramente intelectual, que ela tem o ISS de ofício, né? Então assim, advogado também, né? Então assim, e aí? Qual que seria a resposta para esse pessoal?
vai depender do qual é o benefício que você tem. Nesse caso, por exemplo, do ISS de ofício, na transição do ISS para o IBS, isso vai sumir. Então não Sim. existe mais. Em contrapartidas, a reforma prevê uma redução de 30% para esse segmento, né? Os segmentos de profissão regulamentada. De profissões regulamentadas vai ter uma Sim. redução de 30% na alíquota, Sim. na alíquota do IVA geral, Final. né? Então vai trocar um pelo outro. Se for benefícios sobre imposto de renda, esses permanecem normal, não tem alteração. Sim. No caso de recuperação hospitalar, o benefício está na presunção do imposto de renda. Sim, né? sim. Então esse permanece da mesma forma. Benefícios estaduais, que hoje tem muito, inclusive hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião de planejamento estratégico para 25 e 26 com um cliente que tem uma operação comercial, ele tem filiais no Espírito Santo, e tem uma tendência ali para ir para Minas Gerais também para alguns benefícios de lá. Por enquanto não tem mudança, né? Mas é importante acompanhar a evolução da transição para na hora que valer mesmo, né? For para valer, já faça uma revisitar isso aí para ver se o custo logístico de toda essa operação ainda faz sentido. Porque a transição final é que o imposto já não vai ser mais devido na origem, sim no destino. Então esses benefícios estaduais eles passam a não ter mais significado. Sim. Né? Claro, mas isso em longo prazo. A ideia da reforma é exatamente essa. Você não precisa instalar a tua operação visando que tem um benefício. Você vai estar onde fizer sentido para ti, porque o imposto será pago para quem você vende, não a origem, da onde você está. Sim. Então, uma das ideias também é que não traga... Fica essa guerra, né? Exato. Entre estado, entre municípios, né? Exatamente. Então, uma das ideias também da reforma é para trazer essa a otimização, né? Então, você não precisa deslocar a tua operação para ter uma redução. Isso já não vai fazer sentido. Mas como o Rafa disse, isso ainda não tem de forma explícita, até mesmo porque o ICMS vai ter ali o período da transição até 2032, então vai ficar um período IBS, um período ICMS, a gente vai fazer a apuração em paralelo, mas a ideia é que na hora que seja extinto, esse benefício já não tenha, mas já não vai fazer o sentido e a conexão com a ideia da reforma. Eu acho que isso chama a atenção num ponto estratégico, acho que de alguma adaptação que o cliente possa estar correndo agora, né? Porque a gente sabe que isso é muito usual, né? Inclusive até hoje, os nossos planejamentos tributários, até hoje, eles levam em consideração né? Sede, município, estado, né? Qual que é a operação do cara, onde está o cliente dele, se operação, tá se no Brasil atendimento todo. é presencial, se é pelo e-commerce, marketplace. Então o que acontece? Vale uma atenção, né? Se vocês discordarem, vocês podem discordar ao vivo, hein? Se hoje ele for montar uma operação, a gente está pensando mesmo assim, sabe? Galpão, aluguel de 36 meses, para ele ir lá e como já acabou, né? Acabou até galpão, né? Ninguém mais consegue locar galpão em Extrema, em Cambuí, em Minas, né? Então faz muito sentido ele tomar muito cuidado com esse curto prazo da mudança da reforma, né? Porque ele vai mudar toda uma operação, adaptar toda uma logística e talvez para um curto período de tempo. Então faz muito sentido ele pensar nisso. A economia que eu vou ter em um ano paga esse meu esforço de deslocamento estratégico, colaborador, aluguel, né? Porque senão o cara faz tudo isso. Por isso que a gente fala que o estudo de impacto ele é individual, ele é para a sua operação. Né? Sim. Então não dá para pegar um produto numa prateleira e ofertar para todo mundo, porque não vai servir para todo mundo. Sim. Né? Ele tem que ser algo muito específico para o seu negócio, para a sua cadeia. E para sua, e não vai nem muito para a cadeia, mas para a sua operação. Porque da onde você compra é aquilo que eu vou simular o que vai ter o teu crédito. Então, assim, se você compra de empresas mais do simples e eu tenho o mesmo segmento, mas o cara tem fornecedores que é do lucro presumido, o IVA, a alíquota final, vão ser diferentes, mesmo que seja o mesmo segmento, por conta da origem que você compra a mercadoria. Sim. Então, é muito específico. Dentro do estudo de impacto, a gente tem que analisar hoje a tua atual cadeia, da onde vem essa mercadoria. Então, essa questão de os segmentos, qual que é a margem ali desse segmento? Não vai fazer sentido, porque vai depender realmente do fornecedor. E para onde você vende. Porque também os estados e municípios vão ter autonomia para definir a alíquota
do IBS. Eles não vão poder pleitear benefícios, igual o Espírito Santo tem o benefício de quem está instalado lá. Sim. Eles vão ter autonomia para definir, para reduzir ou majorar a alíquota, mas de forma geral. Sim. Então, é alíquota única para o produto. Essa questão hoje de ter um produto a 18, outro produto a 25, como vai ser a alíquota unificada, ele vai conseguir, mas ajustando para tudo. O impacto é geral, para o consumo geral. A gente vê muito essa questão, né? O brasileiro é muito criativo, né? O que ele vai inventar de brecha para o que vem na reforma tributária, a gente ainda não sabe. Fica impossível saber, a não ser na hora que começar, né? Tem os precursores, tem as pessoas que... Mas muitas vezes também não dá para inventar roda, né? As pessoas, né, veem cases como do chinelo e tal, do bombom. E acha que tudo pode, né, assim, ser ajustado o nome ali e aquilo ser validado pelo fisco, né? Então, calma com a criatividade, porque vale a pena, mas tem hora que ela tem que ser tratada com muito cuidado, né? O que eu acho assim que a gente poderia pensar aqui é se cada um de vocês pudesse deixar um recado aí para a gente ir encerrando esse nosso episódio sobre a reforma tributária, sobre a reforma mesmo, algum ponto aí que vocês queiram destacar e que está mais chamando a atenção, aí cada um fala um ponto aí. O que você acha? Pode ir. Bom, vou começar então. Eu ia falar damas primeiro, mas tudo bem, eu vou aceitar. A gente não avisa antes aqui não, viu, gente? Vou aceitar a gentileza. Quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30. Eu diria assim, a reforma tributária é algo ainda embrionário, ainda algo que está em construção. O ano de 2025 vai ser bastante importante, formação de comitê, de definição de alíquota, de comitê gestor da CBS, então tem bastante coisas para acontecer em 2025. Mas se eu posso deixar um recado para alguém, eu diria... já comece a olhar para dentro da sua estrutura, do seu produto, do seu processo, do seu serviço. Comece a fazer esse estudo de impacto, olhar como está a gestão do seu negócio, como que você hoje trabalha o compliance da sua operação. Acho que essa é uma das partes mais importantes. Olhar para o seu negócio mesmo, pensando na sustentabilidade desse negócio a longo prazo, né? Legal. Acho que esse seria o meu ponto. Meu recado aí. De recado para todos. Legal. Complementando, eu acho que dentro desse cenário é contar com uma assessoria que consiga... se não fosse, vocês não falassem, eu ia falar. E eu vou completar. Que consiga trazer todo esse suporte, essa análise. Como o Rafa trouxe, a alíquota não é o de mais impacto aqui. É realmente a análise dessa estrutura do back-office. Então, você realmente precisa ter uma assessoria muito forte que consiga fazer essa análise, que consiga trazer esses dados e viabilizar, para que tudo isso impacte o menos possível. Porque impactar todos seremos, mas eu acho que a gente tem que realmente ajustar para que isso fique de forma leve, fluida. Esse é o meu recado. Legal, conte bacana. Com uma boa assessoria aí. Exatamente, conte conosco. Conosco. Né? Exatamente. De olhar com essa forma, né? Eu acho que vai ser um desafio muito grande para as empresas de contabilidade, para os advogados também, que também fazem muito planejamento tributário e tal, porque vai ser um volume de trabalho intenso, e com particularidades realmente, né, como o recado do Rafa, como a gente já falou em todo o podcast, que, cara, é a sua cadeia, o seu produto, é a sua particularidade. Lógico que elas se repetem para alguns segmentos, mas tem sempre aquele... né, a gente fala assim, aquele negocinho que é seu, né, assim, tem aquela coisa única da empresa que deve ser levada em consideração. Né? Então, você está com uma empresa que tenha estrutura, né, e possa arcar com essa responsabilidade, né, de entregar isso de forma mais completa e estratégica, é muito importante. Obrigado, gente. Valeu. É o primeiro, hein? A gente vai fazer uma saga aqui, tá? Combinados? Vamos fazer uma saga aí durante 2025 inteiro sobre temas de reforma tributária. Alguns a gente lança como podcast, outros a gente lança como cortes aí, tentando trazer o máximo possível as novidades, né? Vamos publicando, a gente vai soltando. Vamos publicando, a gente vai soltando. E espero que os nossos clientes, né, parceiros, e também quem curte o canal aí e gosta de acompanhar nossos assuntos aí, encontrem valores aí naquilo que a gente vai compartilhar aqui, porque é para o bem de todos, com certeza, e tentar contribuir ao máximo. Legal, acho que é isso. Obrigado, feras. Eu que agradeço. Valeu, gente. Obrigado, gente. Até o próximo. Abraço.